Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, uma TV sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Pontos de Vista com a presença dos vereadores da Câmara Municipal, convidados especiais e assuntos, claro, de seu interesse. Hoje nós estamos recebendo o vereador Israel Veloso, o Tutu, com um convidado muito especial. Hoje nós estamos recebendo o cirurgião plástico, o Dr. Alexandre Vieira Kobayashi, para falarmos sobre um assunto muito interessante. Nós estamos vivendo aí um período onde temos aí altas temperaturas, a incidência, né, ao sol é muito grande e quando a gente fala de incidência, né, da luz solar, muita exposição à luz do sol, pensamos logo no câncer de pele, que é uma questão muito séria. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão do câncer de pele, queimaduras, e estamos aqui com o Dr. Alexandre, que vai falar um pouquinho sobre, né, como você pode se cuidar nesse sentido, para que no futuro você não tenha problemas se infelizmente tem aí um câncer de pele, alguma coisa nesse sentido. Vereador, seja bem-vindo ao programa Pontos de Vista, falando sobre um assunto tão pertinente, já que estamos vivendo aí altas temperaturas, a expectativa é que vivamos aí períodos realmente muito quentes e o sol não perdoa. Tanto é que às 9 da manhã, dependendo do dia, o sol está muito forte. Seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã. Obrigado, Glaucio. Obrigado, população que está assistindo através da TV Câmara. Bom voltar aqui nos estúdios da TV Câmara. Feliz 2020, né? Feliz 2020. Um assunto muito pertinente, assim como você falou, que é o câncer de pele, o sol muito forte. Tupã é historicamente uma cidade muito quente aqui na nossa região. Não é à toa que o ano passado foi considerada uma das cidades mais quentes. A cidade mais quente? Teve um dia que foi a cidade mais quente. A temperatura, né? mais quente do Brasil. Então é um assunto que a gente deve falar com muito respeito, com uma certa delicadeza, para a gente trazer para a população informações que contribuam com a sua saúde. Então, obrigado, doutor, por acertar o nosso convite. Dr. Alexandre Kobayashi, que tem atuado aqui na nossa cidade, e ele vai orientar, dar alguma palavrinha aqui sobre o câncer de pele, alguns cuidados, e, enfim, tratar com esse assunto que deve ser relativo à população tupanhense. Doutor Alexandre, seja bem-vindo à TV Câmara de Tupã, convite do vereador Israel Veloso, conhecido no Brasil e no mundo como Tutu, né? Falando sobre um assunto muito interessante, que é a questão do câncer de pele, né? Como eu disse no início do programa, a incidência agora, a luz do sol é muito grande, muito forte, né? Um período realmente de férias, as pessoas gostam, né, de curtir aí uma praia, uma piscina. Algumas pessoas não se preocupam em se cuidar como deveriam, né? E aí pode acarretar problemas maiores no futuro. Então é importante a gente falar um pouquinho sobre esses cuidados, dicas importantes à nossa população. Seja bem-vindo à TV Câmara. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? Eu fico muito honrado de hoje estar aqui com vocês e poder ter essa oportunidade para estar alertando a população sobre esse agravo de saúde que tem uma incidência muito alta e visto a região que a gente vive, né? Como vocês mesmos já falaram, da alta incidência, né, do sol, da sua radiação. Então eu agradeço de hoje ter essa oportunidade para estar falando com vocês sobre o câncer de pele, né? Então assim, eu gosto sempre de começar explicando, né, para as pessoas... O que consiste o câncer de pele? O câncer de pele, então, ele é o câncer mais comum no Brasil e no mundo, né? Ele é basicamente subdividido em 3 tipos de cânceres, que é chamado melanoma, basocelular e espinocelular, né? Também há uma divisão em câncer melanoma e não melanoma para fins epidemiológicos, né? Então, assim, só para ficar um pouco mais claro, né, para as pessoas que estão lá nos ouvindo, o câncer melanoma, ele vem daquelas pintas que a gente chama de névoos, e a incidência dele não é tão alta, porém ele é um câncer um pouco mais agressivo. Então, para a população ter uma noção, a incidência desse câncer melanoma é de 3 pessoas para cada 100 mil habitantes, né? Essa incidência anual. Então, se a gente vê aqui a nossa região aqui da Alta Paulista, né, a gente tem que estar esperando essa incidência para que consiga fazer uma detecção precoce. Já os cânceres não melanomas, que não são esses atrelados às pintas, já tem uma incidência um pouco mais alta, de 80 a 90 casos a cada 100 mil habitantes. Porém, não são tão agressivos, mas devido à sua alta incidência, está aí a sua importância, né?
Então, assim, depois que a gente fala desse apanhado geral, da importância do câncer de pele, é sempre a gente alertar a população dos fatores de risco, né? Então, quais são os fatores que aí a gente está exposto para desenvolver, né, essa doença? O principal fator de risco é a exposição solar, né? A radiação ultravioleta, ela causa danos, né, na nossa pele e aí ela predispõe ao desenvolvimento desse câncer. Doutor, perdão, só aproveitando esse gancho, muita gente, principalmente as pessoas mais novas, tem aquela falsa impressão que, eu sou novo, não tem problema, só quem é mais de idade tem que tomar mais cuidado. Isso aí é mito, né? Isso aí não existe. A pessoa, independente da idade, tem que tomar cuidado porque não tem idade. O câncer pode aparecer independente da idade. Tem alguma coisa nesse sentido? Sim, às vezes tem esse tipo de pensamento, né? Ele até pode aparecer em idades mais precoces e atualmente isso tem acontecido mais, porém ele está muito atrelado à exposição solar. Então, quanto maior é o período, o tempo de exposição solar, maior vai ser a chance de desenvolver essa doença. Certo. Então, apesar de atualmente estar sendo detectado numa idade mais precoce, a gente acaba vendo ele numa idade mais avançada. Certo. Então, na faixa etária aí dos seus 50, 60 anos, quando já teve uma certa exposição crônica à radiação solar. E a questão, eu vou até entrar num assunto aqui, dar um exemplo, a questão de alguns produtos que a pessoa pode usar, como protetor solar, essas coisas, para se proteger. Eu acho que até como orientação, eu queria que o senhor falasse a questão de fator, né, os fatores mais indicados, né? Tem gente que não se preocupa com essa questão e compra qualquer protetor e passa por passar, mas tem uma questão, tá lá, fator 50, fator 30, fator, assim, enfim, tem vários fatores. Sim. Queria que o senhor explicasse um pouquinho, né, o que traz de benefício cada fator desse, o que ajuda, ou tem um padrão normal, usa esse que já resolve. Sim, o protetor solar, então, ele vai prevenir, né, ou vai diminuir a incidência dessa radiação. E assim, o que as sociedades, né, de dermatologia, a Sociedade Americana de Câncer recomenda é que seja no mínimo um fator 15, tá? Então muitas pessoas acham que vai lá comprar o protetor, o 50, o 70, hoje em dia tem até o 100, vai ser melhor que o de 15. Mas o que realmente protege é o quê? É a quantidade de protetor que você usa, a espessura da camada do creme que você vai passar. Então, quanto mais você passa do protetor e deixa ele ali, essa espessura mais grossa vai proteger mais. Além disso, a frequência da reaplicação. Então, não é só simplesmente passou lá uma vez e está resolvido. Isso é importante que o senhor está dizendo. A gente sempre recomenda que num período aí de 2 horas você reaplique o protetor solar. Muito importante. Então, para ficar bem claro, no mínimo fator 15, né? Usar ele numa quantidade generosa e está sempre reaplicando ele, para realmente proteger a pele dessa radiação. Doutor, e a questão dos sintomas, né? Vamos dar um exemplo aqui dos sintomas, como que a pessoa pode detectar, né? Enfim, acender o sinal de alerta aí nesse sentido. No caso, é sempre importante detectar o mais rápido possível. Como eu já disse nessa subdivisão de melanoma e não melanoma. Então, o melanoma, ele está basicamente relacionado às pintas. Então, quando a gente vai acender a luz das pintas, né? Quando tem grande quantidade de pinta ou quando tem algumas características da pinta que a gente classifica como pré-maligna. Então, tem uma regra do A, B, C, D e E. O A é da assimetria dessa pinta, se ela é totalmente redondinha ou se ela tem um formato mais irregular. O contorno da borda dela, que seria o B, no caso, a borda irregular, também fala mais a favor de malignidade. O C, que está relacionado com a coloração, se é uma cor única ou se a cor já é mais variada. O diâmetro da lesão, né, a pinta maior do que 6 milímetros. E o E da evolução, de como ela evolui. Tirando o câncer melanoma, que é esse que eu acabei de falar, tem os cânceres não melanoma. Como que a gente vai detectar o não melanoma? Então, são áreas de grande exposição ao sol, o rosto, as orelhas, o pescoço, o colo, e vão ser aquelas feridas que não cicatrizam, que ardem, coçam,
formam aquelas cascas. Então, são basicamente esses sintomas que a gente vai ter que estar alerta. Essa pinta, que pode evoluir para o melanoma, e essas feridas que não cicatrizam, que podem evoluir para o câncer não melanoma. Ao detectar essas pintas, como o senhor disse, aí é lógico, procurar um profissional da área, fazer os exames necessários, até porque quanto antes for detectado a possibilidade de tratamento, de melhora, é muito importante, né? Aumenta muito. Sim, não existe nenhum rastreamento, né? Como a gente vê no câncer de mama, tem a mamografia. O câncer de pele, ele não tem nenhum rastreamento, mas é importante a gente alertar a população desses sintomas para que procure um profissional. Então, o ideal é que passe realmente numa avaliação com um médico, né? No caso, tem os dermatologistas, às vezes a pessoa tem um acesso mais ao médico da unidade básica, né? Do PSF, mas tem que passar por essa avaliação médica, pois o médico, ao avaliar, fazer o exame clínico, já pode suspeitar ou não de uma lesão maligna. O médico também, no seu arsenal, pode ter um aparelho chamado dermatoscópio, que é como se fosse uma lupa, né? E também facilita ele fazer essa avaliação mais detalhada. E assim, o que acaba confirmando o diagnóstico é através da ressecção dessa lesão e de uma avaliação que é chamada de biópsia, onde vai para uma análise no microscópio e aí consegue confirmar se realmente era o câncer ou não. Mas o mais importante é desconfiar dessa lesão e procurar uma avaliação médica o quanto antes, né? E você mesmo já introduziu que quanto mais cedo a gente procurar o profissional, maior vai ser as chances de ter um tratamento mais adequado, maior vai ser a chance de cura e também são menores as sequelas de cirurgia, pois quanto maior a lesão, maior vai ser o defeito causado ali na pele. Isso que eu ia perguntar, o senhor citou aí a questão da cirurgia, quais são os tratamentos usados no câncer de pele, né? Porque não sei se há alguma diferenciação, se tem outros métodos, é legal a gente explicar isso também para o nosso telespectador. Com certeza, o tratamento ele é basicamente cirúrgico, né? A retirada da lesão. Geralmente o paciente, depois que retira a lesão e a avaliação da biópsia, na maioria dos casos já é considerado como tratado. Porém, né, como eu já disse, o câncer melanoma, ele tem uma agressividade maior, uma predisposição para espalhar para outras regiões do corpo maior do que os não melanoma. Então, nesses casos, quando já está num estágio às vezes mais avançado, a gente pode precisar de uma quimioterapia, uma imunoterapia, que vai além da cirurgia, né? E daí também a importância do que a gente já falou de detectar o quanto antes, para que às vezes só com a cirurgia já consiga dar o tratamento, dar a cura para o paciente. Pedro, é importante esse início de programa falando sobre uma questão que muita gente de repente não se atenta, não se preocupa, são os cuidados, né? E estamos aí vivendo altas temperaturas. Muito interessante o que o doutor disse, a questão da aplicação do protetor solar, porque muita gente realmente passa uma vez, acha que está protegido e fica o dia inteiro sem passar, sem reaplicar. E uma dica muito interessante, cada 2 horas reaplicar, a questão do fator, né? Muita gente tem dúvida, mas que fator que eu compro? E depois eu até vou perguntar para o doutor, depois, após a fala do vereador, a questão do tipo de pele, né? Porque se há alguma diferenciação, a incidência a ter um câncer é maior do que, por exemplo, peles mais claras, sim, peles mais escuras. Então, é importante esse esclarecimento junto à população, né, vereador? Com certeza, Glaucio, trazer essas informações para poder trazer esse municiamento para a população saber lidar com isso. Eu costumo brincar com a minha esposa, quando a gente sai pela manhã, a gente acorda para vir trabalhar, ela sempre passa o protetor solar todos os dias. E ela sempre tem me cobrado, né? Principalmente agora que eu aderi a esse novo visual, deixar careca. Então, já entra mais luz, entra mais radiação e ela tem sempre me cobrado. E é importante esse cuidado dos homens, não só das mulheres. As mulheres são mais atentas. Então, a gente tem visto que os homens, nessas horas, nesses cuidados, têm sido muito falhos. Então, trazer essas informações para a população que está nos assistindo ali é muito relevante. Perfeito. Doutor, só para a gente encerrar esse primeiro bloco, vamos falar um pouquinho da questão dos tipos de pele, né, os riscos, né, se pele mais clara realmente tem mais risco do que uma pele mais escura. É legal explicar isso aí, porque também há aqueles mitos, né, e verdades sobre isso. Sim, então, pessoas com a pele
o cabelo, os olhos mais claros, né? Eles têm menos proteção da pele contra a radiação. Então, é um subtipo, é uma etnia que tem um risco elevado de desenvolver os cânceres de pele. Então, geralmente são etnias que são pessoas descendentes de europeus, né? Já pessoas com a pigmentação mais escura, né? Já tem uma certa proteção maior à radiação solar, então a incidência desse câncer acaba sendo menor, né? Então tem que alertar, então, principalmente essa população da pele mais clara, que eles têm um risco maior de desenvolver o câncer de pele. E além, né, do tipo da pele, também tem alguns fatores ocupacionais que também é importante a gente falar. Então tem pessoas que trabalham ao ar livre, funcionários da construção civil, sim, agentes de saúde, guardas de trânsito, salva-vidas. E tem alguns trabalhos que falam que eles podem estar expostos de 6 a 8 vezes mais radiação do que pessoas que trabalham em ambientes fechados. Então, além do tipo da pele, o fator ocupacional também é muito importante. E cabe a gente alertar a população, né? Que quanto mais fator de risco, maior a chance de estar desenvolvendo esse câncer. Então, tem que dar uma atenção maior para esse tipo de população. Perfeito, perfeito. Bom, doutor, nós vamos para um pequeno intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta aqui pela TV Câmara, hoje recebendo o cirurgião plástico Dr. Alexandre Vieira Kobayashi, o vereador Israel Veloso Tutu, falando sobre câncer de pele e também no segundo bloco vamos falar um pouquinho sobre também queimaduras, né? Que também é uma questão que preocupa a todos nós. Daqui a pouquinho a gente volta, segundo bloco, o programa Pontos de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã. Uma TV sempre a serviço da população. Voltamos já.